Bom dia dessa sexta-feira maravilhosa e começamos a sexta com uma live para falar sobre o futuro do trabalho pós-pandemia. Façam suas apostas, porque eu brinco que o bolão está alto de como nós nos comportaremos, qual será a nossa cultura do trabalho quando tudo isso passar. A gente já tem alguns redesenhos, algumas possibilidades, algumas tendências sendo apontadas, mas o que são tendências diante de profissionais que já estão planejando esse futuro? E temos aqui com vocês hoje Cláudia Meirelles, Head da Itaúsa Investimentos, Caio Albuquerque, advogado e mobility da Resultados Digitais, e Pamela Paz, CEO da John Richard, para dividir um pouquinho conosco sobre essas novas possibilidades, bem como os desafios que estão enfrentando. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa live. O chat já está aberto para a sua participação. Mande perguntas, faça comentários. Tudo que for possível responder em tom de especialista será respondido. Temos essa responsabilidade e compromisso com vocês, uma vez que hoje já temos o Dr. Google para nos gerar informações adversas e controversas. Então, a nossa responsabilidade é garantir que tudo que seja pautado aqui fique muito claro o que é opinião, o que é fato e o que é tendência dentro da cultura de cada companhia. Então, bora lá, vou apresentar nossos convidados com a devida honra e conto com vocês para essa próxima hora termos um conteúdo rico e que desperte em vocês insights e seja relevante para suas próximas decisões. Começando com Cláudia Meirelles, ela está na Itaúsa Investimento e atua como head de RH, onde a Itaúsa é a empresa holding brasileira de investimentos de capital aberto e atuante no segmento financeiro, de bens de consumo e de infraestrutura. Temos também conosco Caio Albuquerque, que é advogado e atualmente responsável pela área de mobilidade global, possui experiência em comércio internacional e foca seus esforços na criação de políticas e estruturação de operações multiculturais. E a Pamela Paz, que é formada em economia, especializada em gestão de negócios e gerenciamento financeiro, e atualmente CEO da John Richard e fundadora da Twin, uma empresa do grupo. Eu não quero me alongar, então eu passo a palavra com uma breve pergunta para todos vocês, perguntando como era a cultura do trabalho na Itaúsa Investimento, Cláudia, antes dessa pandemia. Ok, primeiro, bom dia, Paola, bom dia, Pamela, Caio, é um prazer estar aqui conversando com vocês a respeito desse assunto que ultimamente tem deixado a gente de cabelo em pé, né? Eu falo que os RHs estão de cabelo em pé por causa desse assunto. Mas, assim, a cultura da minha organização antigamente, né, antes de todo esse período da pandemia, não era de home office, né, não era de uma cultura de home office, eram coisas muito, assim, pontuais, quando alguém precisava fechar algum trabalho, queria ficar um pouco mais concentrado, mas nós não tínhamos, mas estávamos em implementação, então já havia sido aprovado na nossa comissão de pessoas, então a ideia seria que a gente tivesse já o home office preparado. Então, o que aconteceu? Nós já tínhamos estudado, pelo menos, bastante a respeito de home office. Então, quando, do dia para a noite, praticamente, a gente precisou começar a colocar os nossos colaboradores em home office, foi simples de um ponto de vista, a gente precisou preparar na tecnologia, então fazer com que todo mundo tivesse acesso ao Teams, que todo mundo fosse treinado para entender como, minimamente, né, porque depois a gente aprendeu no dia a dia, mas minimamente, mas o que despertou muito foi assim que eu tinha um pouco de dúvida se nós nos adaptaríamos tão rápido, mas eu acho que com muita união, com muita comunicação, a gente fez uma avalanche de comunicação para todo mundo, e as pessoas se adaptaram. É óbvio que uma dificuldade maior para os líderes, que nunca tinham liderado equipes remotamente, então é um desafio muito forte, sem dúvida alguma,
mas a gente fez todo um preparo depois no dia a dia, né? Eu falo que foi a coisa mais on the job que eu fiz na minha vida, né? A gente foi preparando muito das pessoas no dia a dia. Mas foi isso, e eu acho que o ganho, principalmente, foi de confiança no modelo, porque de fato nós não estamos em home office, né? Nós estamos em quarentena e graças ao bom Deus, eu falo, a gente tem trabalho para fazer em casa, então a gente está trabalhando e assim a gente não fica só pensando na pandemia o tempo todo. Mas, então é um home office um pouco diferente, mas de qualquer forma, a confiança, entender que funciona, quer dizer, mesmo no momento de crise desse, está funcionando, que as pessoas continuam comprometidas do jeito que eram, isso realmente a gente tem visto que está funcionando. Mas foi, sem dúvida, um grande desafio, porque do dia para a noite a gente teve que preparar todo mundo, né? Excelente abertura e concordo, não tem como não concordar. Às vezes o trabalho é o santo bálsamo do dia da quarentena. E, pessoal, vou fazer a devida apresentação da Clau. Por conta de problemas técnicos, misturou todas as letrinhas aqui na minha tela. A Cláudia, ela é psicóloga, formação acadêmica e com especialização em psicodrama aplicado pela BPS e com pós-graduação pela Harvard University. Ela antes atuou em empresas como Adidas, IMS Health, atual IQVIA, a Tosini Freire Advogados, Merck Sharp, L. Lilly do Brasil e a Arthur Andersen. Então, hoje ela atua na holding brasileira Itaúsa, e com mais de 30 anos de experiência em recursos humanos, tem essa visão generalista que consegue liderar, então, recursos humanos tanto do Brasil como da América Latina, abrangendo planejamento estratégico, cultura e mudança organizacional, no programa de desenvolvimento e avaliação de talentos. Então, todas as palavras foram mais que justificadas por toda essa experiência. Caio, agora eu vou passar a palavra para você. Conta um pouquinho para a gente de como era a cultura de trabalho na Resultados Digitais antes dessa pandemia. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todo mundo que está assistindo. Bom dia, Paola, Pamela, Cláudia. A Resultados Digitais, nesse aspecto, ela tinha alguns cenários, né? Nós tínhamos funcionários contratados para trabalharem de forma remota, então, isso, principalmente na parte de desenvolvimento, é bem natural para resultados digitais. Alguns times já tinham uma política de home office, 1 ou 2 vezes por semana, então, como a Cláudia falou, acabou sendo uma virada de chave mesmo, né, de 2 dias na semana, por necessidade do momento, mudar esse cenário para um cenário mais fixo, né. E nós temos o cenário dos times de internacional que trabalhavam, que é o que a gente está chamando hoje em dia de assignment virtual, né, trabalhavam no Brasil, atendendo virtualmente outros países. Então, assim, é uma empresa bem flexível, né, como uma scale-up, né, uma startup, então, com esses vários cenários. E é isso mesmo, assim, foi uma virada de chave que aconteceu da mesma forma também, tá, Cláudia, lá com a gente, pois foi na sexta-feira, quando o nosso governo decretou a quarentena, nós precisávamos avisar os nossos funcionários de que a partir de segunda não daria mais para voltar para o escritório, porque também existe essa restrição, não é uma restrição só da empresa, não é uma vontade da empresa ou a MP 927, né? Existe a quarentena do estado, do local onde você está localizado. Se o governo diz que não vai funcionar, ou infelizmente não vai dar para o funcionário vir à empresa, né? O que nós fizemos? Nós fizemos vários plantões para entregar os itens ergonômicos, também tivemos muito acompanhamento psicológico, nós temos a Pat Dauer, que atende lá na empresa, então houveram vários materiais foram criados para ajudar nessa transição, né? Porque ainda que houvesse a flexibilidade, muita gente ainda frequentava a empresa, né? Lá, a Resultados Digitais, ontem mandaram um vídeo do nosso terraço recém-aberto, nós morremos de saudade, então, ainda que houvesse a flexibilização, nós sentimos falta do terraço, nós sentimos falta dos nossos momentos juntos ali.
Excelente colocação, e eu também brinco que eu sinto falta dos encontros na copa, na escada, da cumilança e do afeto, do bate-papo com os amigos, e bem ressaltado os cuidados com os colaboradores, e o principal ponto colocado pelos dois, gente, eu vou ressaltar esse ponto, que não é um trabalho em home office, é um trabalho remoto comum e voluntário. É algo estipulado, então tudo que está sendo feito e foi feito proveu que os resultados continuassem sendo entregues e as companhias continuassem rodando. E eu gostaria, Caio, se você puder, que explanasse para a gente um pouquinho da MP, que fala sobre o que é trabalho remoto, o que é home office, o que é teletrabalho do ponto de vista legal e das companhias, para que a gente comece a conversa estruturado, entendido que é momento de pandemia, mas com clareza também sobre o que de fato são essas duas questões. O teletrabalho, ele foi mais recente legislado, né, delimitado na reforma trabalhista, né, a lei 13.467 de 2017. Ele difere do home office porque o entendimento sobre home office, fora desse cenário de pandemia, é quando é algo eventual. Ou seja, a empresa tem uma política de home office justamente para que ele não seja caracterizado teletrabalho. Porque quando eu falo de teletrabalho, esse teletrabalho, ele exige um contrato específico, ele é baseado principalmente, o entendimento do contrato de teletrabalho, é que ele é um contrato que prevê atividades, então ele não vai ter controle de jornada, a empresa tem responsabilidade sobre os equipamentos, sobre a internet, porque é dela o risco do negócio, né? Difere, por exemplo, desse nosso cenário, né? Quando eu mudo o meu funcionário para o regime de teletrabalho, eu tenho que fazer um contrato aditivo, de acordo com a reforma trabalhista, ele precisa ser avisado com 15 dias de antecedência, eu vou precisar prover a internet, os equipamentos. Nesse cenário da MP, que vai até 31 de dezembro, esse prazo de 15 dias mudou para 48 horas, eu tenho uma flexibilidade, mas não exclui a responsabilidade do empregador de prover os equipamentos. De acordo, quando eu não tenho uma regra específica, eu volto para a regra geral, que é a CLT. Mas na regra específica, o que eu tenho acerca do teletrabalho? Que se o trabalhador não tiver o equipamento, não tiver internet, ele não pode ser prejudicado. Ele precisa, o horário de trabalho dele vai ser considerado como horário à disposição do empregador, né? Então, são momentos diferentes, são conceitos diferentes. O home office ele é eventual, o teletrabalho é quando o trabalho desde o contrato ou quando existe um contrato alterado, os serviços são prestados fora do estabelecimento do empregador, e aí ele é controlado por atividades, não tem controle de jornada, e são realmente esses dois momentos mesmo. Maravilha, muito obrigada pela explicação. Acho que agora fica claro para toda a audiência um pouquinho da diferença entre o momento que vivemos, entre o futuro do que será o teletrabalho e o trabalho remoto. Nós já temos aqui uma pergunta para a Cláudia, e eu acho que é pertinente com base no que você falou antes, Cláudia, e aí já quiser abrir uma explanação um pouco maior sobre a temática, fique à vontade. É o Frederico Reich, e ele pergunta, em resultados práticos referente à atuação da equipe em home office, o que foi feito para garantir bem-estar e produtividade? Ok, acho que isso é uma pergunta bem pertinente mesmo, porque foi o grande desafio, né? Então, a equipe de RH precisava se reorganizar e pensar online. Então, primeiro a gente precisava pensar como fazer tudo isso online, como garantir, porque a gente não estava vendo as pessoas, né? Antigamente era muito simples, eu olhava no rosto da pessoa, eu sabia se ela estava bem, se ela não estava bem, o que estava acontecendo. Agora tudo é online, então o que nós fizemos para garantir? Eu até, no início, como eu comentei, nós fizemos muita comunicação.
Então, assim, um lado de comunicação, de como a pessoa tinha que conduzir o home office, desde as orientações básicas de que não faça de pijama, se arrume como se fosse um dia de trabalho, negocie com a sua família, com os seus filhos, explique que você está trabalhando, mas também sem tanta dureza, porque você sabe, nas primeiras calls a gente via criança pulando em cima de todo mundo, cachorro, a gente estava comentando agora, o Caio também tem um cachorro, a minha está dormindo ali atrás, então assim, a gente sabe que tem uma organização familiar, né? Então, foi toda uma orientação nesse sentido. Nós rapidamente conversamos com os nossos provedores, então, assim, nós temos uma empresa e um programa interno que chama Fique OK. Então, é um programa onde a pessoa tem consultores disponíveis para ela, isso já existia antes e, sem dúvida alguma, na pandemia tem sido muito importante, porque nós temos lá atendimento psicológico, de nutrição, nós temos toda a parte jurídica, se necessário, porque muita gente também tinha dúvida do que fazer com as pessoas que ajudavam eles, né, no lar, sejam babás, sejam as pessoas que cuidavam da casa e que, de repente, todo mundo teve que colocar também em quarentena, né, não fazia sentido nós em quarentena e eles não, né, então todo mundo entra em quarentena. Então, nós fizemos todo esse cuidado para, de fato, garantir que a pessoa em casa estava bem cuidada e, se precisasse de ajuda, teria, pelo menos profissionalmente, uma ajuda. A nossa assistência médica disponibilizou muito rapidamente, além de um 0800 coronavírus, que era para tirar também as dúvidas, porque no início todo mundo achava que tinha sintoma, então qualquer espirro já era coronavírus, né? O começo, essa parte de informações foi muito complicada, e depois eles disponibilizaram o médico na tela, que é muito legal, que é a telemedicina, que por causa da pandemia ela foi rapidamente regulamentada, porque antes da pandemia ainda existia também uma resistência da ANS de regulamentar a telemedicina, mas com a pandemia foi o que foi feito, e nós já usamos, quer dizer, os colaboradores já usaram e tem funcionado, e evitado assim que as pessoas sigam para um pronto-socorro desnecessariamente, né? Nós tentamos mostrar isso também para os colaboradores, olha, vamos tentar segurar, vamos para o pronto-socorro só se de fato for uma coisa emergencial, porque você corre o risco indo para uma outra situação em ser contaminado. Depois nós fizemos toda uma parte de cuidado com as ferramentas que eles precisavam, né? Então, todo mundo pôde levar o que quisesse da parte de tecnologia, então levaram notebooks, levaram suportes, levaram teclados, mousepad, pegaram material de escritório que achavam que iam precisar. Então, tudo isso foi feito no início. Agora, com essa incógnita de retorno, nós devemos também liberar para quem quiser as cadeiras. Eu acho que a gente até demorou para tomar essa decisão, porque ficava sempre assim, voltamos, não voltamos, quando que vamos voltar? Será que vale a pena mexer em toda essa estrutura também? Mas para quem quiser, a gente deve liberar isso na próxima semana. Que mais? Do ponto de vista de engajamento, nós mantivemos tudo que a gente fazia presencialmente, a gente tentou transferir para online. Então, celebrações de aniversário, rodas de conversa, café com RH, então, tudo isso nós seguimos. Os treinamentos a gente está tateando um pouco, porque nós não tínhamos EAD, então a gente tem tentado fazer uns workshops online, mas nós estamos aprendendo ainda, sinceramente, como faz. A parte de produtividade, né, que ele perguntou também, nós estamos fazendo reuniões muito frequentes com os gestores, então, para tirar as dúvidas, porque os gestores tinham muitas dúvidas mesmo com relação a esse assunto, então, desde o ponto de vista de, Cláudia, como que agora eu vou cuidar do meu colaborador se eu não estou vendo? E sempre volta um pouquinho daquela coisa do controle, né? Se eu não estou vendo, será que ele está trabalhando? A confiança e o controle, que eu chamo, né?
E eu fui tentando mostrar que, assim, nas primeiras semanas, eu falava assim, vocês têm que ter tarefas da semana. Não pensem muito a longo prazo nesse começo, ninguém sabe o que fazer. É um momento que é a primeira vez que está todo mundo em casa, a casa das pessoas também está caótica, então todo mundo vai ter que se reorganizar. Então, trate as tarefas da sua equipe por semana. Então, assim, combine com as pessoas o que vai ser feito aquela semana e aí faça o acompanhamento. E naturalmente fazendo isso, por isso que eu falo que hoje a gente está muito seguro de que qualquer retorno antecipado pode ferir uma continuidade aí operacional que a gente está redondo. Então, esse é um cuidado hoje, porque a gente fez isso muito gradualmente. Então, a gente foi ensinando os gestores a como se posicionar com as suas equipes, a como estar disponível, fazer pausas para café. Então, lembrar, olha, você tem que prestar atenção, você tem que entender, você tem colaborador que mora sozinho, você tem que dar atenção para esse colaborador que mora sozinho, com quem que ele está falando, né? Você tem que dar atenção para o colaborador que tem filho pequeno, filho bebê, filho com até 3 anos, difícil entender que o pai está ali na frente de uma tela e que aquilo é trabalho, né? Você vai ter que adaptar. Então, a gente foi dando todas as orientações. Eu digo assim, o RH tem sido muito exigido, sem dúvida alguma, é um momento para a gente, eu falo um momento mágico até, porque, de fato, nós hoje estamos nesse centro e ajudando muito que essa continuidade do negócio continue. Então, assim, N coisas. Então, implementamos laboral, depois eu acho que da 5ª ou 6ª semana, implementamos ginástica laboral online, que ajudou muito em termos de postura, as pessoas estavam reclamando de dor no corpo, de tensão, então isso ajudou muito. Agora nós vamos fazer uma festa junina, vai ter pescaria, vai ter, sei lá como que isso vai acontecer, mas a gente vai fazer. E a gente tem feito muitas atualizações, então essas MPs todas que têm surgido, gerou muito receio no início, né? Muito receio de, será que o meu salário vai ser reduzido? Será que a minha jornada vai ser reduzida? E logo de cara, nós, assim que essas MPs começaram, nós já explicamos, olha, aqui na Itaúsa nós vamos seguir o mundo normal, graças a Deus nós estamos bem organizados estruturalmente, e a vida é normal, então a gente não precisou, se as pessoas saíssem de férias, nós continuamos pagando todas as verbas necessárias, nós não antecipamos nada, entendeu? Então, tudo isso foi muito importante, mas basicamente, eu estou vendo um comentário aí da Janine bem interessante sobre a confiança do líder. Isso foi importante, o líder teve que aprender a confiar de fato que o colaborador, mesmo em casa, estava entregando e trabalhando e dando o máximo dele. E se ele não estava conseguindo dar o máximo, então aquele líder tinha que prestar atenção, porque alguma coisa talvez estivesse desviando a atenção dele e ele precisasse do apoio do líder ou do RH, que muitas vezes nós fomos acionados, ou do próprio Fique Ok, porque era alguma coisa mais psicológica. Então, muitas vezes, nós em conversa, nós percebíamos que os colaboradores estavam assim, um pouco mais ansiosos, e aí a gente ligava e perguntava, você está precisando de ajuda? Quer conversar comigo? Ou você quer conversar de uma forma mais isenta com o pessoal do Fique Ok? E isso funcionou bem. Então, eu vou falar, é um cuidado. Eu falo assim, ontem eu participei de uma live e a gente falou uma coisa muito bacana, eu até escrevi aqui para eu não esquecer, né? Como que a gente faz, de fato, para cuidar do outro, né? E cuidar do outro com autenticidade. Então, foi um pouco do que a gente trouxe aí nesse momento todo. Espero ter respondido, né? Porque foram tantas coisas que se eu lembrei da maioria, espero que tenha contribuído aí na resposta para o Frederico. Muito bem, Frederico, se quiser deixar seus comentários, fique à vontade. E eu acredito que foi completo de início ao fim, passando pelo lado emocional, cuidado com a infraestrutura e processos e educação de liderança.
e de equipe, muito obrigada pela completa resposta. Caio, na Resultados Digitais, como foi esse processo de... Deixa eu até repetir a pergunta do Fred, para garantir bem-estar, produtividade e atuação com as equipes em home office. Bem parecido com a Itaúsa, né? Nós tivemos as iniciativas como... Nós temos uma parceria já com uma plataforma online de atendimento psicológico, então, um reforço dessa parceria junto aos colaboradores. Nós temos uma área de bem-estar e saúde, então, essa área de bem-estar e saúde teve um programa de vários encontros com liderança, com as pessoas que se inscrevessem, falando sobre bem-estar, falando sobre autocuidado, dando hacks de produtividade, hacks até de saúde mental, né, nessa época de pandemia, né, como a Cláudia bem citou, a realidade de trabalhadores que moram sozinhos, lá para Resultados Digitais, ela é muito forte, cerca de 80% a 85% dos nossos colaboradores são de outro estado, né, então são muitos colaboradores que estavam realmente sozinhos, aeroportos fechados, e isso foi um dos pontos mais atacados, né, por assim dizer, pelas ações da Resultados Digitais. Além dessas, nós fizemos material, manual de home office, toda semana nós temos uma sessão no nossa news semanal, né, que algum R-doer, que é como a gente se chama lá, ele compartilha as suas práticas, ou de yoga, falando sobre como reduzir lixo, reduzir resíduos, ou seja, dando dicas para que aquela vida diferente, né, para que esse momento diferente seja melhor enfrentado. A empresa, ela também tem as suas parcerias com outros profissionais, como a Patty Dauer, que é uma psicóloga que atende várias empresas há muitos anos, então, isso tem sido recorrente, algumas equipes têm feito atendimento semanal com ela, quinzenal, então junta a equipe toda, e aí a equipe toda fala como está sendo aquele momento, né, e é muito interessante, porque eu também converso com alguns amigos, desde o começo da empresa, e é uma montanha-russa, né, às vezes está todo mundo bem, junta todo mundo para dizer está todo mundo bem, aí na outra semana, no outro encontro, junta todo mundo para dizer está todo mundo mal. A RD, ela já tem uma prática de one-on-one, né, então toda semana, até toda quinzena, o liderado ele se reúne com o seu líder para falar sobre isso, algo perguntado constantemente, ou seja, virou essa prática mesmo, one-on-one, falando com o líder, explicando como é que está, buscando formas de se adaptar a essa nova realidade, e foi bem parecido mesmo com a Itaúsa, esse suporte emocional, o treinamento de liderança, os líderes também passaram por treinamento para atender os liderados nesse momento. Nós temos sobre produtividade, né, como é que eu meço produtividade, era até algo que eu estava buscando ontem na internet e li um artigo que ainda está incógnito, né, a gente não sabe dizer como é que eu vou medir produtividade. Na RD a gente tem uma ferramenta onde cada um seta lá os seus goals, seta os seus objetivos, e ela é uma ferramenta que é verificada a cada quarter, a cada trimestre, então, continuaremos utilizando essa ferramenta, até agora nós não tivemos nenhum tipo de mudança, mas ainda é uma incógnita como é que eu meço a produtividade dos meus colaboradores. A satisfação deles vai ser, de qualquer forma, refletida nas pesquisas, né? Agora nós estamos fazendo pesquisa de clima organizacional, então, com certeza, vai refletir, né, nessas pesquisas. Nós fizemos pesquisas durante o começo do processo de isolamento, para entender se eles estavam satisfeitos também com o apoio que a empresa estava dando e o que a empresa poderia fazer para melhorar esse suporte. Então, esses assessments com o funcionário são muito importantes para entender se está sendo efetivo, né? Tanto que até adiantando um pouco do que nós estávamos falando ontem, é algo, por exemplo, para a minha área de mobilidade, que eu preciso entender quais são os benefícios que eu coloco, que eu insiro num pacote de benefícios para um expatriado ou para uma pessoa que vai trabalhar remoto, né? Antes de eu pensar, né, nós temos maravilhosas ideias, mas eu preciso que seja efetivo para ele. Então, que ele me diga,
Olha, Caio, eu não tenho expectativa nenhuma de fazer academia, pelo menos até o ano que vem, no meio do ano que vem. Então, esse não vai ser mais um benefício que vai ser referente à saúde e bem-estar dele. Eu preciso de desconto maior para fazer mais sessões de terapia. Então, são pontos nos quais a empresa precisa pensar, redesenhar o seu pacote de benefícios para essa nova realidade. A RD já está pensando nisso, na área de mobilidade é algo que nós estamos fazendo, pensando justamente como nós vamos adaptar, como vamos adaptar o nosso pacote de benefícios para essa nova realidade. Muito obrigada também pela resposta. Imagina que a gente já tem uma pergunta sobre o futuro dos benefícios e você já deu uma gotinha que vem essa resposta por aí, pessoal. Tudo sendo desenhado. A Mabel Vidal colocou a pergunta de quais os benefícios que serão dados aos funcionários que continuarem em home office. E se vocês quiserem, tem alguma resposta já se apontando para esse futuro, algo que já tenha sido desenhado ou pensado em termos de estratégia? Em termos de estratégia, assim, a volta, e eu até vi que tem uma outra pergunta que pergunta se o home office vai ser duradouro, né? Eu acho que é importante juntar, talvez, essas duas, porque, de uma certa forma, é o que vai fazer com que a gente pense aí para o futuro, né? Essas mudanças. Nesse momento que a gente está de pandemia, nós não mexemos nos benefícios. Então, todos os benefícios que nós tínhamos, eles foram mantidos. Nós chegamos a pensar, por exemplo, em mudar o ticket refeição para o ticket alimentação, que nós não tínhamos, mas aí nós vimos que as pessoas estavam se ajustando, estavam usando as empresas aí de delivery, então, de uma certa forma, acabavam usando aí para alimentação diária. Então, a gente acabou não mexendo nisso. Eu não sei se isso perdurar, né, se perdurar por muito mais tempo, eu não sei se faz sentido, porque aí talvez o benefício não está adequado ao que é, né? Porque se a pessoa está em casa, aí tem que ser talvez o ticket de alimentação. É mais de coerência do que de usabilidade, como eu digo, né? Mas nós mantivemos quem tinha vale transporte, quem tinha fretado, tudo isso foi alterado, né? De qualquer forma, mas os benefícios em si foram mantidos. Para o futuro, e se vai perdurar, o que eu falo? A minha organização certamente não vai ser uma organização que vai fazer home office 5 dias da semana. Nós nem temos por que fazer isso, né? O espaço é nosso, nós acreditamos muito nos vínculos, isso é um grupo que foi construído por vínculos, né? Então, para nós, isso é importante, mas nós, sim, já instituímos uma política que ainda não foi divulgada, mas já está aprovada, já está pronta, já está revisada, e vai fazer parte aí do nosso pacote de retorno, né, de até 2 dias de home office na semana. Mas por que a gente não vai fazer mais? Pelo próprio conceito da organização mesmo. A gente acredita muito nesse trabalho presencial, colaborativo, em termos de vínculos, principalmente. Agora, não impede que, se alguém precisar um terceiro dia da semana, que ela não vá fazer home office. Não é uma... Eu digo que nada é escrito em pedra, a gente vai ter que testar muito. Mas, ao longo da pandemia, nós já fizemos 2 pesquisas. Nós temos a nossa pesquisa de engajamento, chama Diz aí Itaú. Diz aí Itaúsa, né? Então, assim, você tem que falar. Então, fala aí o que você tá achando de tudo isso. Então, nós já fizemos 2, semana que vem a gente vai fazer a terceira. E as perguntas têm sido muito direcionadas a isso, né? Se tem alguma coisa que está faltando, se precisa, se tem alguma sugestão, como está a saúde física deles e dos familiares. A gente tem uma preocupação, eu esqueci de falar isso na outra resposta, mas a gente tem uma preocupação muito grande com a família. Então, tudo que a gente faz, a gente tem unido família. Então, a laboral é para a família, a festa junina é para a família, as conversas são para a família. A gente está preparando aí o protocolo de retorno, que eu posso falar depois, mas com o cuidado na família. Então, eu diria que a gente está aprendendo, né? Algumas pessoas estão chamando isso de novo normal.
Ontem eu estava ouvindo muito sobre isso e eu falei, não, a gente está num novo, né? A cada dia a gente aprende, porque amanhã a vacina pode sair. E aí, como que a gente vai se portar? Será que a gente vai voltar ao que era antes? A gente vai voltar com uma cara diferente? A gente vai ter acelerado, talvez, alguma mudança que estava para acontecer, mas que talvez demorasse ainda uns 5 anos para acontecer e a gente acelerou em 3 meses? É muita coisa, é muita incógnita, eu falo ainda. Mas, a princípio, a gente está se preocupando muito agora, eu diria, em manter os benefícios, em prestar atenção em que benefício faz sentido. Talvez essa história que a gente sempre tentou de benefícios flexíveis e sempre teve uma dúvida, quem sabe ele consiga vingar, né? Porque é uma coisa que nunca foi muito para frente. Tem empresa que tem, mas não é a maioria. Muito cuidado com a saúde mental, então muito benefício de saúde mental, que eu vou falar que mesmo as empresas que optarem por um home office, um home work, né? Eu nem falaria home office, né? Eu falaria um home work. As pessoas vão ter que ter esse preparo emocional muito forte, porque se a relação vai ficar muito no virtual, como que é isso, né? Então, tem perguntas que a gente se faz assim o tempo todo, né? Muito, muito bem colocado, é um redesenho. Ontem, numa live também, foi dito que a pergunta era basicamente onde é que estamos nos inspirando para construir essas novas mudanças. E o convidado disse o seguinte: olha, não tem em quem se inspirar, é tudo novo, então não tem um caminho para ser seguido. Nós estamos fazendo o caminho agora. Então, é uma hora de muito aprendizado e a confiança e a certeza de que podem haver erros e que nada está gravado em pedra. Então, funcionou, continua, não funcionou, dá um passo atrás e reestrutura. Caio, nesse sentido de benefícios e continuidade do home office, como vocês na Resultados Digitais estão pensando e construindo o novo? Na Resultados Digitais existiu a flexibilidade de troca de ticket que nós já havíamos lançado esse ano, logo no começo, antes do cenário, mas flexibilizamos as datas, né? Existiam datas fixas para troca ou qualquer tipo de alteração, você consegue ali flexibilizar 50% de vale alimentação, 50% de vale refeição, mas como o isolamento veio antes da próxima data de flexibilização, essa flexibilização foi realizada com os colaboradores, a entrega dos vales nas próprias residências. O que a gente tem feito muitos dos brindes, ações comemorativas, nós entregamos também nas residências dos colaboradores, né, o que é muito interessante. Meu time, por exemplo, um dia enviou uma cesta de café, quando eu vi, chegou aqui na porta de casa uma cesta de café. Essa presença mesmo, essa busca de manter esses vínculos, ela é realmente importante, Cláudia, sabe? Porque eu estava pensando aqui, e aqui até fugindo, abrindo um parênteses, se a gente não prestar atenção e não oferecer esse tipo de benefício, às vezes nós podemos nos enganar que o colaborador realmente está 100%, porque liga a câmera ali, eu finjo aqui que está tudo bem. Quando você está ali presente, você percebe que a pessoa não está bem, né? Você percebe, o líder, o time, percebe que a pessoa está com a energia baixa e tenta, de alguma forma, ajudar, tenta entender aquela situação, e é muito importante que haja essa preocupação mesmo dos benefícios e relativos à saúde mental, fazer com que o colaborador continue com o sentimento de pertencimento. Esse pertencimento ele é muito importante nos dias atuais, nesse nosso momento. A festa junina, Cláudia, também teremos, hoje, inclusive vou tirar daqui a pouco essa roupa aqui, colocar minha roupa quadriculada para entrar no clima. Nós fazemos também happy hour de time, happy hour entre amigos, justamente para tentar manter esse sentimento de pertencimento. Eu estou longe, eu não estou lá no terraço, mas eu ainda pertenço à RD, nós temos nossos encontros, toda sexta-feira nós temos hangout, então o nosso CEO, ele fala sobre as expectativas de mercado, fala sobre o futuro, normalmente convidam algum diretor de área,
ou de RH, ou de marketing, para falar o que a empresa está fazendo naquele momento, como ela está enfrentando a crise, sobre benefícios. Para o futuro, nós estamos justamente fazendo primeiro, o que eu acabei de receber, o resultado da pesquisa, né, sobre os benefícios, o que os expatriados, que é com que eu trabalho, esperam, para que nós possamos agir baseado naquilo que eles estão aguardando de suporte da empresa, né? Concordo com a Cláudia que os benefícios relativos à saúde mental, eles terão um valor imenso agora, tanto para adaptação, quanto para preparação do colaborador mesmo, mas, como advogado, preciso levantar um ponto, que se a empresa decidir mudar de home office eventual, né, dessa saída eventual para trabalhar de home office, e alterar esse contrato para teletrabalho, ela precisa orçar todos os valores decorrentes disso, para que o funcionário ele não pode arcar, o colaborador ele não pode arcar com o risco do negócio, né? Então, se a empresa tomar essa decisão de fazer essa virada de chave a partir de janeiro de 2021, é preciso que ela entenda que ela vai precisar se comprometer com a internet, se for necessário, com todos os móveis, tudo que for necessário para que aquele colaborador consiga prestar o serviço que ele prestava antes dentro do estabelecimento da empresa. E você falando nessa responsabilidade, eu vou levantar uma bola que a gente colocou ontem durante o nosso alinhamento, que é a responsabilidade que, enquanto empresa, todos temos de prover e assegurar ergonomia, a responsabilidade com o colaborador dentro da empresa. Existe toda uma preocupação com infraestrutura, com ergonomia, com postura, com as normas mesmo, com a seriedade que as nossas normas têm com relação ao ambiente de trabalho e a qualidade para quem o usa. Hoje em home office e no futuro, se houver teletrabalho, trabalho remoto, 1 ou 2 dias ou 5 dias, como vocês pontuam essa questão de normativa, seja com controle ou sem controle do órgão do trabalho? O que vocês pensam sobre isso? Posso direcionar ao Caio e em seguida à Cláudia. É um fato, assim, e se eu puder usar uma simples frase, a NR17 ela vai continuar existindo, né? Até agora ela não mudou. Então, as obrigações do empregador em relação à ergonomia, elas vão continuar existindo. Em relação à fiscalização, nós não sabemos ainda como vai ser. O Ministério do Trabalho recentemente sofreu alterações, ainda está nesse processo de adaptação para muitos processos, né, que foram divididos entre outros ministérios. Mas em relação à ergonomia, a obrigação continua existindo. O empregador ele precisa garantir que o empregado ele tem os equipamentos necessários. As empresas elas precisam manter em seus registros o padrão de utilização de equipamentos, ou seja, de acordo com a atividade, o que aquela pessoa vai precisar, né? Lá na RD, nós temos isso, nós temos a técnica de segurança do trabalho, que, dependendo da atividade, ela faz o mapeamento da necessidade de itens ergonômicos. Por exemplo, o desenvolvedor ele vai precisar de alguns ajustes a mais ali naquele equipamento dele, ou ele precisa de mais itens ergonômicos do que eu, né, que faço outro tipo de atividade, ele passa mais tempo com os apoios do ombro na cadeira. Então, são detalhes relativos a cada uma das atividades que vão precisar ser observados, eles vão continuar sendo observados. Até onde eu sei, pelas pesquisas que eu fiz até para me preparar para cá, para essa live, não existe expectativa de alteração, não existe expectativa de legislação, o que acaba sendo um processo muito burocrático, né? Alterar a legislação, alterar as NRs para fazer uma nova adaptação das empresas. A gente já tem várias adaptações, nós temos várias adaptações em andamento, né? Tanto a LGPD quanto outras alterações. Então, acaba sendo um encargo muito grande para os empresários se adaptar a tantas coisas, e por isso eu entendo que a NR17 ela vai continuar sendo observada, e o empregador precisa e deve se basear por ela, caso ele queira fazer algum tipo de transição de trabalho presencial para trabalho telepresencial, né, para o teletrabalho. Muito bom, Caio, obrigada. Cláudia, algum comentário?
Eu acho o seguinte, é óbvio que o que o Caio falou é excepcional, porque de fato a gente não sabe também como a fiscalização vai acontecer nesse sentido. Eu acredito sempre em orientação, então a nossa ideia sempre é fazer materiais, produzir materiais, seja através de vídeo, da correta ergonomia. A gente tem a nossa consultoria de benefícios que nos ajuda muito com esse tipo de material, sabe? Um material mais técnico, um material aí que segue todas as NRs, e com isso a gente vai, conforme a gente vai fazendo as comunicações, até para não ficar muito maçante para o colaborador, a gente sempre coloca assim pílulas de alguns assuntos, né? E a ergonomia é um que a gente tem mandado bastante, porque, e aí, quem sabe, dependendo de como for o futuro, a gente tem que reunir tudo isso, fazer treinamentos obrigatórios de ergonomia para garantir que na casa do colaborador ele vai seguir também os mesmos cuidados. Mas eu sou muito sincera em falar, por exemplo, eu tinha o caso de uma colaboradora que já no escritório, com toda a ergonomia cuidada, ela sentava toda torta na cadeira, a posição, a perna, a gente passava por ela e sempre corrigia, ó, senta direito, olha as costas. Começamos na quarentena em casa, a gestora dela foi a primeira que levantou a mão e falou, ai, fulana de tal está se queixando muito de dor nas... Porque eu fui perguntando, né, tá tudo bem com a sua equipe? Alguém precisa de alguma coisa? Ah, eu não sei, eu acho que a fulana precisa, porque ela está reclamando muito de dor nas costas. Eu falei, então, aí a gente fez um trabalho com ela de orientação postural, porque não adianta, você pode ter a cadeira mais maravilhosa do mundo, vocês sabem disso, né? Vocês são o expert nesse assunto. Você pode ter a cadeira mais maravilhosa do mundo, com suporte, com tudo. Mas se você não sentar direito, se você sentar em cima da perna, se você sentar virado, você vai ter dor do mesmo jeito, né? Então, a gente fez também um cuidado todo postural. Então, é o que eu acredito, nesse momento, né? Pode ser que daqui a 2 semanas tenha uma coisa nova e a gente vai ter que pensar em outra coisa. Agora, eu acredito muito na orientação. Perfeito. É, Incrivelmente, já estamos aí faltando um quarto do tempo para acabar. Eu não acredito nisso, porque a conversa está tão boa, gente, que eu sou levada a acreditar que tudo que é bom dura realmente muito pouco. E entrando com o pé direto no futuro, o que vocês vêm desenhando para esse futuro do trabalho? E aí a minha pergunta é um exercício de, como diz bem o Caio, futurologia, porque eu compreendo que não dá para prever o dia de amanhã com todas as instabilidades, mas eu imagino que vocês estão fazendo esse exercício porque existe aí um grande desafio. Tivemos uma mudança muito abrupta de sair do escritório e se adaptar no trabalho em casa. Eu brinco que é como horário de verão. Agora estamos todos nos adaptando à jornada do trabalho em casa e nos preparando para voltar. Ou seja, ao final do horário de verão e sem a data correta para acontecer. Então, nesse exercício de futurologia, planos de retomada, como vocês estão desenhando isso e estejam à vontade para dizer o que podem e também deixar muito claro, pessoal, que com todas as mudanças que podem acontecer no dia de amanhã, que nós não sabemos, o que está sendo dito aqui é o que está sendo desenhado hoje e pode sofrer alterações no dia de amanhã, e as atualizações a gente acompanha pelas redes sociais da Cláudia, do Caio e da Pamela Paz. Por favor, Cláudia, comece com você. Tá bom. Bom, a gente tem conversado muito com a nossa comissão de pessoas a respeito dessa retomada, né, desse retorno, né? E primeiro, através das nossas pesquisas, nós identificamos assim interessante isso, porque tudo depende de como você faz a pergunta, né? Mas nós fizemos uma pergunta que, caso eles se sentissem, né? Se a empresa adotasse todas as medidas de segurança, se as pessoas retornariam ao escritório, né? Ao trabalho presencial. E nós tivemos aí uma surpresa: 55% falaram que nesse momento ainda não, que eles têm muito medo, muito receio, tem muito medo com o transporte, tem muito medo de como vai ser a alimentação, horário do almoço.
mas 45% disseram que se a empresa tomar uma decisão de retornar, que eles sabem que vai ser porque a empresa adotou todas as formas e todo o protocolo aí adequado de retorno. Então, assim, o que nós fizemos? Nós já temos aí eu digo que é um pré-protocolo, porque ele pode mudar, quer dizer, como a gente não volta agora ainda em julho, até agosto muita água pode rolar, né? Então a gente ainda não sabe. E quando chegar ali meados de julho, a gente talvez não volte em agosto, só volte em setembro e aí também. Então, assim, mas a princípio, o que nós pensamos? Nós pensamos em dividir, talvez em 3 fases. Eu não tenho um grupo muito grande de pessoas, eu sou holding, então eu tenho 100 pessoas que eu tenho que reposicionar, né, e retornar ao escritório. Mas mesmo assim, eu dividi em 3 fases esse pré-protocolo, e uma fase inicial, onde a gente acredita que só deva acontecer se tiver um percentual X aí de redução nos casos durante 15 dias, alguma coisa que fique constante e que a gente identifique que sim, é possível voltar. Aí, quem que nós traríamos de volta, né, seria voluntário, então a gente percebe que tem pessoas que querem voltar, até surpreendentemente pessoas do grupo de risco, né, que vão ser aí os últimos que nós vamos pensar, mas até entre eles tem gente que quer voltar, se sente seguro para voltar. E nós vamos combinar esse retorno voluntário também com uma decisão do gestor, porque, como eu falei, nós temos uma grande preocupação com a continuidade operacional. Então, eu não posso colocar em risco, talvez, algumas pessoas-chave que cuidam aí de processos muito relevantes, eu nem diria que relevantes, mas processos críticos de continuidade. Talvez essas pessoas o gestor também escolha para não retornar. Pessoas com a mobilidade, então pensar assim, talvez quem tenha carro a gente opte por voltar primeiro, quem usa transporte coletivo, não. As escolas, também outra incógnita quando as escolas vão voltar é quando os pais vão ter confiança de mandar as crianças na escola, porque vocês sabem que criança vai para a escola e a primeira coisa que acontece, fica gripado, o nariz escorre, então tem outras coisas que não só a Covid, então o quanto isso atrapalha ou não nesse momento. A gente também pensou, protocolo de segurança a gente já adotou tudo, já está praticamente tudo pronto, então desde medição de temperatura, novas sinalizações, portas as maçanetas, torneiras já estavam adaptadas, filtros de água, toda essa parte já está tudo pronto, divisórias de acrílico, tudo isso já está pronto. A gente está agora mesmo cuidando se vale a pena, mesmo com toda essa parafernália que eu chamo, que a gente teve que criar, se vale a pena voltar, enquanto principalmente mobilidade, crianças na escola, tudo isso não for muito resolvido, porque a gente sabe que vai ter um momento, e a gente não vai conseguir fugir disso, a gente também não pode querer viver numa redoma, né? Vai ter um momento que algum risco todo mundo vai acabar correndo. A gente só tem que tentar minimizar isso e entender se vale a pena. O que vale a pena? Eu acho que essa é a grande pergunta hoje na retomada. O que vale a pena a gente fazer? E passando a bola para o Caio, o que vale a pena fazer, Caio, na Resultados Digitais, pensando em retomada? Vale a pena pensar bastante mesmo, como a Cláudia falou, né, nos resultados digitais. A expectativa ainda é também de uma retomada gradual, muito preocupado com as pessoas que, por N motivos, preferem ir para a empresa, né, que acaba não sendo só a questão de adaptação física ali, existe realmente o aspecto psicológico, às vezes a pessoa prefere estar na empresa porque em casa ela divide apartamento, em casa tem os vizinhos e por N motivos ela prefere ir ao escritório, a produtividade dela tem sido afetada, então essas pessoas seriam priorizadas no retorno gradual da empresa, por enquanto é o desenho que nós temos, é muito importante mesmo que isso seja levado em consideração. Uma coisa que eu penso em relação ao futuro, eu estava vendo um vídeo de 11 segundos do
do Facebook que eles lançaram, e realmente nós precisamos fazer o exercício de futurologia para, pelo menos, chegar a um nível adequado de adaptação, né? O Facebook foi além, assim, falando de realidade virtual e tudo mais, que para a gente parece tão distante, mas daqui a pouco chega para várias empresas, né? Eu, como colaborador de uma startup, então nós estamos ali muito próximos de muitas startups aqui em Florianópolis, que também trabalham com isso, que também fizeram home office, que também estão se adaptando, e era isso que eu ia falar. Eu acho que a fala da Cláudia, ela bate muito com o que eu estava pensando. A empresa, ela não vai conseguir se desvincular do ambiente onde ela está inserida, né? Então, ela vai precisar observar tanto a legislação local, quanto a forma de funcionamento. Aqui em Florianópolis, nós temos uma região metropolitana que ainda está desconectada da capital pelos transportes públicos, e muita gente mora na região metropolitana, né? Nós temos muitos colaboradores que residem na região metropolitana, ou seja, então existe a dificuldade até física deles virem ao escritório, o que a empresa também vai precisar levar em consideração nessa retomada. Existem esses aspectos de abertura de comércio, esses outros aspectos, né, ao redor da empresa. Nossa empresa, ela é anexa a um shopping center, então a movimentação de pessoas é muito grande ali. Todos esses aspectos têm sido levados em consideração para que esse retorno seja adiado o máximo possível, garantindo esse bem-estar dos colaboradores. Também temos colaboradores que preferem voltar, mas a grande maioria ainda não prefere, tem se adaptado ao teletrabalho, ao home office, e buscado mesmo outras ferramentas para manter a sua saúde mental, né? Com a abertura dos aeroportos, muitos colaboradores, e isso é uma realidade nacional. Eu estive lendo várias matérias sobre esse tema. Muitos colaboradores do perfil de colaboradores da Resultados Digitais têm voltado para as suas residências, para as suas cidades natais, para ficar com a família pelo menos até o fim do ano, né? Porque muitos colaboradores têm o aluguel. Então, são vários aspectos da vida do colaborador que acabam afetando na produtividade do trabalho. Ele tem o ambiente todo dele, que ele acabou mudando de cidade, como foi a nossa realidade, e ele teve que voltar para ficar perto da família, para garantir o seu bem-estar, para não ficar sozinho nesse momento difícil, né, nesse momento complicado ainda de se encontrar. O que as empresas também, eu acho que entendo que precisam garantir, como muitas empresas estão declarando home office até o final do ano, né? Essas empresas, startup e tudo mais, precisam garantir um tempo de flexibilidade para o trabalhador, para o colaborador voltar, né? Se eu digo para o meu colaborador, vamos até o final do ano, você vai ter tantos dias para voltar, né? Tantos 30 dias, 40 dias para buscar novamente um aluguel, buscar novamente todo o mobiliário, fazer todo esse período de transição, garantir esse suporte psicológico dele em todo esse processo. O risco faz parte, no meu entendimento e no entendimento de muitos dos colaboradores, pesquisadores que eu li por esses dias, que faz parte do risco do empreendimento mesmo, né? O colaborador, ele está ali junto à saúde dele, todos esses aspectos vão afetar na produtividade e, por fim, no resultado da empresa. Muito bem colocado, obrigada pelas considerações, Caio. Eu vou passar a palavra para a Pamela Paz, que está aqui quietinha todo esse tempo, para fazer um grande overview de como tem sido tudo isso na John Richard, e colocar para a gente uma surpresa dessa live, que é uma nova solução, e eu não vou dar spoiler, porque ela está aqui para falar sobre isso. Por favor, Pamela, a palavra é toda sua. Bom, primeiro de tudo, bom dia a todos. 58 minutos de live, minha primeira palavra aqui, mas eu fiquei quietinha ouvindo. Clau e Caio, muito obrigada pela participação. Durante todo esse período, a gente tem conversado com muita gente para tentar entender o que eles estão imaginando da retomada, como é que vai ser a vida em home office. Por mais que tenha muitas dores sejam similares, e coisas que a gente está vivendo dentro de casa, e a gente ouve de todo mundo falando a mesma coisa, sempre tem algumas ideias, sempre tem um ponto de vista que traz insights, traz novas formas de pensar, que nem o Fique Ok, telemedicina, a laboral estendida para a família, achei super interessante. As práticas compartilhadas, até de como dar o direcionamento correto aos resíduos, enfim, realmente explorar o que pode ser feito nesse momento. Bom, até um pouco contextualizando,
A gente, nessa parte de conteúdos, a gente sempre tenta trazer conteúdos e sair um pouquinho da propaganda, né, do que a John Richard pode oferecer. Mas nesse momento a gente tomou liberdade porque durante todo o período de pandemia a gente atendeu centenas de home office. Era uma necessidade de urgência, uma necessidade totalmente pontual, então as pessoas estavam em quarentena e as empresas precisavam resolver um problema pontual dos colaboradores e como oferecer o maior conforto para eles em casa. E isso acho que foi atendido, e agora a gente se vê num segundo momento. Então, a gente tem conversado com muitas empresas, a gente brinca dentro de casa que a gente faz uma operação curiosidade junto aos nossos clientes, que não é muito diferente do que a gente está fazendo aqui, né? Tentando entender as dores e os direcionamentos de cada empresa. E a gente tem visto que as empresas estão, como vocês mesmos mencionaram, repensando a política de home office e agora buscando uma solução mais estruturada e mais completa para essa política de home office. Junto com isso, a gente tem ouvido alguns pontos têm aparecido bastante para a gente. Primeiro, uma incerteza na tomada de decisão. Tem muitas empresas que já estão pensando no home office, mas será que isso vai dar certo? Eu não quero que isso seja escrito em pedra. Eu quero ter a liberdade para poder mudar de opinião ou realmente testar um modelo, não deu certo, eu mudar para uma outra alternativa. Um segundo ponto, uma necessidade de uma solução completa. Muitos relatos que a gente ouviu como que eu vou fazer o gerenciamento de tudo isso, de todos os colaboradores, do home office de todos os colaboradores. E acho que a questão da ergonomia, acho que foi muito comentado por vocês, como que eu garanto a ergonomia no ambiente de trabalho. A gente, como facility, como RH, enfim, como empresa, tem a responsabilidade de garantir a ergonomia no ambiente de trabalho, e antes a gente se restringia, com todas as aspas, a um ambiente único, que é o ambiente corporativo, e agora a gente precisa cuidar de vários microambientes de trabalho espalhados pela cidade. Então, com tudo isso, a gente tem criado um pacote de soluções de home office, justamente endereçando todos esses pontos que a gente entendeu dos nossos clientes. Então, assim, qual que é a nossa solução? E aí, primeiro é uma questão de uma solução completa de todo o mobiliário que você pode precisar, mesas, cadeiras, toda a parte de kit ergonomia, então suporte notebook, o apoio para os pés, o mousepad, enfim, e até alguns itens adicionais, como um painel acústico móvel que a gente está lançando essa semana, não sei se, será que eu consigo mostrar para vocês? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, depois eu mando, mas assim, um painel acústico, mesas de call center, enfim, todas as necessidades que a gente tem ouvido nossos clientes, luminária, enfim, todas as necessidades que a gente tem ouvido nossos clientes, a gente está trazendo para esse grande pacote. A ideia é que cada empresa possa escolher, até uma coisa que foi mencionada aqui, é a individualização dos benefícios, né, como que cada um individualmente consegue escolher o que melhor atende a necessidade dele. E aí, um segundo ponto é o gerenciamento de tudo isso. Então, definido o kit que atende a empresa, ou definido o kit que atende cada colaborador, a microgestão é por nossa conta. Então, a gente está com uma plataforma que o colaborador consegue fazer todo o agendamento de entrega, todo o agendamento de retirada, escolhe todos os produtos, e realmente a gente gerencia toda essa parte. E aí, obviamente, tem relatórios mensais que a empresa consegue controlar o que foi feito, qual que foi o uso de tudo isso. E aí, um terceiro ponto que a gente faz questão, um outro ponto que a gente faz questão de ressaltar é a questão da flexibilidade mesmo. Com a locação, você consegue realmente utilizar o mobiliário de acordo, locar o mobiliário de acordo com o uso. Então, novos colaboradores, a gente faz novas entregas e a gente consegue acompanhar as movimentações das empresas. Tal pessoa ficou em home office, não deu certo, não quer mais, mudou o cenário, a gente consegue mudar junto com isso. E aí, o último ponto para ser endereçado, que é a parte da ergonomia, né, que eu particularmente acho que é a cereja do bolo, não só o pacote de ergonomia, é uma coisa que a Clau falou e é uma preocupação nossa,
não adianta a gente só dar cadeira ou só dar o suporte no notebook e achar que a gente resolveu o problema. A gente tem todo um acompanhamento de uma responsabilidade sobre como que as pessoas utilizam esses equipamentos que são colocados. Então, isso era uma questão até interna nossa, de trazer, talvez, a laboral, como foi mencionado, ou dicas de fisioterapia. Quem acompanha as redes sociais deve ter visto que a gente tem uma fisioterapeuta acompanhando a gente, trazendo dicas o tempo inteiro para a nossa comunidade. Mas, além disso, a gente está um pouco mais focado, abrindo para os nossos clientes e os colaboradores dos nossos clientes, webinars mensais com uma fisioterapeuta, realmente trazendo técnicas, informações de ergonomia, toda a parte de orientação postural e até a vivência corporal, né? Não só falando sobre a cadeira, a mesa, sobre o momento de trabalho, mas como é que você também precisa, quais são os exercícios legais para você fazer para não ter grandes problemas de ergonomia. Então, assim, de uma forma geral, o que a gente quer trazer de solução? É realmente apoiar a política de home office das empresas, trazendo zelo, conforto e cuidado para os colaboradores. E como fazer a experiência de trabalho, como trazer a experiência de trabalho para dentro de casa, principalmente nesse quesito de mobiliário, de ergonomia e ambiente de trabalho mesmo. Muito bom. Eu acho que a gente conseguiu alcançar um princípio, meio e fim como era, como tem sido e como o futuro tem se desenhado. E aí, do ponto de vista das novidades de serviços que cada empresa tem, com base nas pesquisas internas, de acordo com o público que atende, com a sua comunidade, e também como uma empresa de solução de serviço imobiliário, pode contribuir e apoiar todos esses processos. Estamos aí com 1h06. Eu vou passar a palavra para que cada um faça as suas considerações finais e a gente dê por encerrada a live sobre qual o futuro do trabalho remoto pós-pandemia, e onde a gente tinha a intenção não de trazer soluções, mas de despertar insights para todos que estão pensando nesse pós-pandemia. Quem quer começar? Eu vou agora ser voluntária, não vou apontar o dedo. Caio ou Cláudia? Caio ou Cláudia? O Caio falou que é para a Cláudia começar. Tá bom, você me devolveu a bola, tá ótimo, é isso mesmo, né? Aliás, essa live foi muito agradável, muito obrigada pelo convite, Paola, Pamela, muito obrigada, eu acho que é um prazer estar aqui. Eu também já tive a oportunidade de trabalhar com vocês numa empresa anterior, então, assim, isso, buscar o que está acontecendo no mercado, que soluções para ajudar aí os RHs a serem também mais criativos nas organizações. Eu acho que os nossos parceiros são para isso, eu acho que isso é muito bacana. A minha mensagem final é rápida, mas a gente eu faço sempre aquela analogia, eu digo que momento que a gente está vivendo agora, né? Eu faço analogia daquilo que talvez muitos sintam saudades, que é de uma boa viagem, né? Então, eu lembro sempre quando você está ali no avião e tem as primeiras informações de segurança e o que eles falam? Que em caso da cabine sofrer alguma despressurização, máscaras cairão, né? E primeiro coloque em você para depois colocar no outro, né? Então eu acho que esse é um momento crítico para que a gente se conheça muito, para que a gente também entenda o que a gente precisa aprender nesse momento e o que a gente precisa repensar para o futuro. Então, no momento que você coloca a sua máscara para depois colocar no outro, você tem que estar muito preparado também para você poder cuidar do outro. E eu acho que esse é um papel que a RH hoje tem que fazer muito e está muito pronto. Então, por isso que eu acredito que a gente tem que sempre estar se antecipando, porque pode aparecer aí uma outra pandemia ou qualquer outra crise e a gente rapidamente precisa virar a chave e ajudar as nossas organizações. Então, é essa mensagem que eu deixo aí nesse momento todo que nós estamos vivendo. Obrigada mais uma vez pelo convite. E passo agora a palavra para o Caio, para cá. Nossa, é uma honra, eu saio muito enriquecido, aprendi bastante, um prazer imenso conhecer todos vocês.
Cláudia, muito obrigado por compartilhar com a gente mesmo a tua sabedoria, a tua experiência. Eu realmente fiquei muito feliz de participar, agradeço o convite, Paola, agradeço o convite, Pamela. Parabéns pela solução de vocês, porque é realmente uma solução, né? Acho que a dica da Cláudia, as palavras dela realmente vou tomar para mim, então deixo vocês com ela. O que eu gostaria de deixar como palavra final é justamente isso, bate muito com o que a Cláudia falou, é o nosso papel estratégico enquanto, né, cuidando de pessoas, para que esse é o nosso momento, né, vamos deixar de ser reativos e ser mais proativos nesse sentido, né, o que eu sempre tenho buscado, tentar ser proativo, pensar no futuro, pensar nas futuras soluções, compartilhar experiências, buscar pesquisas para que o nosso papel dentro das organizações seja cada vez mais estratégico. Eu acho que essa é uma necessidade das empresas, um RH mais estratégico e uma demanda dos próprios profissionais de RH, né? E aí, de RH eu falo de mobilidade, eu falo do time de payroll, eu falo de todos os times da área de people, para que a gente busque cada vez ser mais estratégico. Eu acho que isso é uma demanda do mercado para todos nós e nós estamos aqui para ajudar. Quem quiser continuar compartilhando, continuar falando sobre esses temas, pode buscar nas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado. Bom. A Pamela. Tá no mudo? Deixa eu falar, então. Passando a palavra para o lado de cá. Pamela, passa por favor suas considerações finais. Bom, mais uma vez, obrigada, Cláudia, obrigada, Caio, pela participação. Realmente foi um conteúdo muito enriquecedor. E eu vou terminar com uma frase do Sócrates que me passaram esses dias. O segredo da mudança é focar toda a sua energia não em brigar com o velho, mas em construir o novo. E eu acho que uma reflexão que eu faço diariamente é para onde que eu estou direcionando minha energia, se é para o problema ou se é para uma oportunidade. E eu acho que isso faz a maior diferença. E a gente está nesse momento realmente dessa briga do velho com o novo e como que a gente como que a gente repensa, né, tudo o que a gente tem feito e como que a gente coloca nossa energia no que é oportunidade, não problema. Muito obrigada, Pamela, muito obrigada, Cláudia, muito obrigada, Caio. Foi uma honra estar aqui com todos vocês numa manhã de sexta-feira, compartilhando todo o aprendizado e todos os desafios. E agradeço também a audiência que está aqui firme e forte, compartilhando, aprendendo. A nossa intenção era despertar insights, levar algo relevante para vocês. Espero que a gente tenha conseguido alcançar. E a minha mensagem final também é dizendo que tudo muda o tempo todo. E agora tem mudado numa velocidade muito maior. E eu gosto muito de um futurista, uma fala que eu estou batendo ela muito, que é aprender, desaprender e reaprender. Esse é o desafio de alfabetização do nosso século. Então, pessoal, vamos abrir mão. Eu sei que é difícil do que era velho, do conhecimento, da certeza que a gente tinha, para dar espaço para as novas criações, para as novas soluções e para o novo, vamos falar assim, o novo normal que vem por aí. Muito obrigada a todos, uma excelente sexta-feira e final de semana e até a próxima semana. Tchau, tchau.